HYBE perde o controle. Jungkook agora tem privilégios que nenhum idol jamais teve. Olá, ARMY. Uma mudança no poder. Em toda a era do entretenimento, chega um momento que redefine tudo. Um momento que quebra o status quo. Um momento em que um artista não apenas sobe, mas sobe tanto que as bases da indústria começam a tremer. E esse momento chegou na Coreia do Sul, no coração do K-pop. Isso não é sobre um comeback, não é sobre números em charts, é sobre poder. Porque a HYBE, o gigante que construiu um império com música, fandoms e dominação global, pela primeira vez foi forçada a abrir mão do controle. Não por escândalo, nem por política, mas por causa de um homem, Jeon Jungkook, o mais novo, o mais quieto, o mais subestimado e agora, o mais poderoso. De trainee a quem muda o jogo. Para entender o tamanho do que está rolando, temos que voltar lá atrás. Um garoto de Busan que entrou na Big Hit com só 13 anos. Tímido, reservado, mas com um talento bruto absurdo. No começo do BTS, Jungkook era o caçula, sempre à sombra dos mais velhos. Mas nos bastidores ele era incansável, um esponja de aprendizado. Um perfeccionista calado, vocais, dança, rap, esportes, visuais, resistência. Ele não só acompanhava, superava. Chamavam ele de Golden McNai, mas esse apelido hoje parece pequeno diante do que ele se tornou. Porque Jungkook não estava só virando o melhor performer do K-pop. Ele virou um visionário. E visionários não seguem o sistema, eles criam o próprio. A tempestade solo. O mundo percebeu seu poder. Avançamos para 2023, o ano em que Jungkook deixou de ser apenas o McNai do BTS e passou a ser visto pelo mundo como uma força solo completa. Seu nome, que já era conhecido, se tornou impossível de ignorar. Seu álbum Golden não foi apenas um debut solo, foi uma declaração, um manifesto, uma virada de chave. Cada faixa do álbum parecia gritar: "Eu sei quem sou e agora o mundo vai ver." O projeto explodiu nas paradas, quebrou recordes históricos e ultrapassou fronteiras culturais com uma naturalidade que poucos artistas conseguem. Não era apenas um trabalho de estreia, era um recado. Jungkook estava pronto para dominar o jogo, sozinho. A faixa Seven foi o ponto de partida para esse novo capítulo. Não foi só um hit, foi um acontecimento global. Estreou no topo de mais de 100 países, viralizou no TikTok com milhares de trends e coreografias. Ocupou simultaneamente os primeiros lugares no Spotify, no YouTube e na Billboard. Era praticamente impossível passar um dia nas redes sociais sem ver o nome dele estampado em algum lugar. Mas mais do que números, Seven revelou uma nova camada de Jungkook. Uma vibe mais madura, confiante e sensual. Foi como se, de repente, o mundo visse o que os fãs já sabiam há anos. Ele não era só o menino prodígio do BTS. Ele era um artista completo. E Standing Next to You veio para consolidar isso. A música era puro carisma, puro poder. Não precisava de escândalo nem de polêmica. Bastava a presença dele. Os vocais controlados, a coreografia magnética, o visual cinematográfico, tudo mostrava o domínio que ele tinha da própria arte. Era uma performance que calava críticos, encantava novos públicos e deixava até os mais exigentes de queixo caído. Mas o que quase ninguém percebia é que, nos bastidores, Jungkook não era apenas o intérprete dessas obras. Ele era o cérebro. Ele estava dirigindo, criando, escolhendo cada detalhe. O mais surpreendente era isso. Não era um plano de marketing da gravadora. Não era um produto estrategicamente montado por executivos engravatados. Era a visão de Jungkook ganhando forma. Cada visual, cada coreógrafo, cada colaboração, cada figurino, cada clipe, tudo passava por ele. Ele não queria apenas cantar ou dançar. Ele queria construir, queria moldar, queria transformar sua carreira solo em uma extensão real de quem ele é. E isso fez toda a diferença. Era o tipo de coisa que não dava pra forçar. Ou você tem, ou você não tem. E ele tem. O mundo percebeu. Os números confirmaram. A crítica se rendeu. E os bastidores da indústria começaram a se agitar. Quando um idol não apenas quebra recordes, mas também os paradigmas de controle criativo dentro do K-pop, a indústria começa a suar frio. Porque aquilo não era só uma fase. Era o início de algo maior. Uma tempestade solo. Um novo modelo de artista. Jungkook não estava apenas brilhando, ele estava mudando o jogo. A tensão interna, o dia que a HYBE não pôde dizer não. O que acontece quando uma empresa bilionária encontra um artista bilionário? Tensão. Fontes internas revelaram o que os fãs só suspeitavam. Rolaram discussões pesadas. Jungkook fez pedidos que nenhum idol ousou antes. Ele queria controle total da própria carreira solo.
escolher produtores, stylists, diretores criativos, decidir quando trabalhar e quando não, escolher como, quando e com quem interagir. Resumindo, Jungkook queria autonomia, e para um idol no sistema coreano, isso é revolucionário. Antes, idols eram moldados, não ouvidos, programados, não consultados. Mas Jungkook não era só um idol, era uma marca global, um império vivo, e a HYBE teve que escolher, bater de frente ou seguir com ele. O contrato inédito, o que Jungkook conquistou. E aí aconteceu, um contrato nunca antes visto no K-pop. Segundo fontes, o acordo novo inclui controle criativo absoluto. Toda música, clipe e ensaio precisa da aprovação dele. Liberdade total de colaborações. Pode dizer sim a qualquer projeto sem pedir permissão. Poder de veto. Pode negar comerciais, programas ou marcas, mesmo que sejam milionários. Soberania de agenda. Se estiver cansado, descansa. Se quiser criar, cria. A HYBE não manda mais em seus horários. Direitos autorais. Jungkook agora tem parte dos direitos de suas obras solo. Mais lucro, mais legado, mais poder. Cláusula de atividades em grupo. Talvez a mais chocante. Ele pode legalmente adiar ou pular atividades do BTS se sentir que não é o momento ideal, física ou artisticamente. Pensa nisso, um idol que virou sua própria empresa dentro da empresa. Por que a HYBE aceitou? O jogo do poder. Por que a HYBE cedeu? Porque não teve opção. Jungkook não é só cantor, é uma força econômica. Marcas de luxo o perseguem, plataformas de streaming precisam dele. As paradas mudam quando ele lança algo. Ele não pertence mais só ao K-pop, ele é maior que o K-pop. E a HYBE sabia, se não desse liberdade, ele sairia. E se Jungkook saísse, seria um efeito dominó. Não só na HYBE, mas em toda a economia do entretenimento coreano. Seria como a Apple perder o iPhone. Então apostaram, dar poder, porque se eles não dessem, outra empresa daria com prazer. Reações de fãs e rumores nos bastidores. Quando a notícia estourou, os fãs foram à loucura. As redes explodiram com apoio, orgulho e admiração. A hashtag #CrossToKingJungkook ficou no topo por dias, mas junto da euforia veio um certo medo. Alguns acharam que isso era o começo do fim silencioso do BTS. Outros pensaram que Jungkook estava preparando algo além da HYBE. Um império pessoal, talvez uma gravadora, quem sabe uma marca global fora do BTS. Há boatos de que ele contratou managers próprios, montou um estúdio de elite, criou uma equipe secreta de criativos e estrategistas. Nada confirmado, mas os sinais são claros. A nova era. O futuro do K-pop começa aqui. Esse contrato não é só sobre ele, é sobre o sistema. Porque quando um idol quebra as correntes, os outros começam a prestar atenção. Novatos, veteranos, idols medianos, todos estão olhando. E alguns vão perguntar, por que eu não? Isso gerou um efeito cascata. Agências estão desesperadas, reescrevendo contratos e tentando manter seus artistas fiéis. Mas a verdade é que a era do controle total das empresas está acabando. E o futuro liderado pelos artistas acaba de ganhar seu primeiro rei, um rei sem trono. A jornada poética de Jungkook tem algo poético na trajetória dele. De um adolescente quieto com medo de falar, a um homem que hoje diz mais no silêncio do que muitos em discurso. Ele não grita por poder, ele caminha com poder. Não exige atenção, ele a comanda sendo ele mesmo. E agora, com esse contrato, com essa revolução silenciosa, Jungkook virou algo maior que um idol de K-pop. Ele virou um símbolo de liberdade criativa, de autonomia artística, de romper limites, não pela rebeldia, mas pela excelência. Sua opinião importa. E agora a pergunta: Jungkook está abrindo um caminho para o futuro dos artistas ou seguindo um rumo perigoso de isolamento? Isso é evolução ou erosão? Comenta aí o que você acha. E se você acredita que artistas devem ter controle sobre sua visão, compartilhe esse vídeo com o mundo. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Porque aqui, no Pop Update, a gente não fala só de ídolos. A gente fala de transformação. Até a próxima.